Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade com as nossas aulas de sistema nervoso autônomo. Hoje a gente vai falar de sistema nervoso autônomo simpático, né? O objetivo geral das nossas aulas de sistema nervoso autônomo é fazer com que vocês entendam o conceito de sistema nervoso, né, autônomo, que é o sistema nervoso autônomo, pelo que ele é responsável, para que vocês conheçam os princípios, né, e os principais componentes do sistema nervoso autônomo e entender principalmente as diferenças entre simpático e parasimpático. Diferenças essas que são anatômicas, que são farmacológicas e são funcionais. Até o momento a gente já viu as diferenças anatômicas. Quem não viu ainda os outros vídeos, procura aí, tem diferenças. Tem um vídeo inicial explicando o geral do sistema nervoso autônomo. Tem um vídeo só de parasimpático explicando as diferenças, como funciona o sistema parasimpático, né, quais são os receptores do sistema parasimpático. E agora a gente vai ver isso no sistema simpático. E os dois próximos vídeos a gente vai ver as ações farmacológicas desses sistemas, ok? Então hoje a gente vai ver a divisão anatômica do sistema nervoso autônomo simpático, os aspectos funcionais do sistema autônomo simpático, os neurotransmissores e os seus respectivos receptores, né? Então, noradrenalina, síntese, armazenamento, liberação e degradação. Vamos ver sinapse adrenérgica e quais são esses receptores adrenérgicos, ok? Então, lembrando que o sistema nervoso autônomo simpático, ele faz parte do nosso sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico, ele tem uma subdivisão, ele é dividido em eferente e aferente. O eferente, por ele é dividido então em sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. A gente viu que sistema nervoso autônomo, ele é chamado de autônomo porque ele tem autonomia própria, ele não precisa do nosso esforço, do nosso pensamento, da nossa vontade de fazer alguma movimentação, de fazer uma ação. Ele age de forma autônoma, ele é responsável pelo nosso estado vegetativo, né? Então ele faz as funções básicas do nosso corpo. Que funções, professora? Funções básicas de movimentação do coração, trato gastrointestinal, respiração, entre várias outras coisas, né? Liberação de hormônios, liberação de substâncias através das glândulas, né? Que são coisas que nós não precisamos raciocinar nem nos concentrar para que a gente consiga fazer esse tipo de ação. E o sistema nervoso autônomo dividido em simpático e parasimpático. Então a gente já viu que tem diferenças entre eles, diferenças anatômicas, né? Quais são as diferenças anatômicas? Falando de anatomia, o sistema nervoso parasimpático, ele é considerado um sistema nervoso crânio-sacral. O simpático, ele é torácico-lombar ou tóraco-lombar, né? O que quer dizer isso? As fibras, né, os neurônios pré-ganglionares, eles saem dessas regiões. Então, no simpático, ele sai dessa região torácico e ele sai dessa região lombar. Saem, encontram gânglios e depois os órgãos a quem eles são efetores, né, onde eles vão fazer algum efeito. Então, a gente já viu também que esse sistema nervoso autônomo, além da localização da saída das fibras, né, que então todas as fibras saem do sistema nervoso central, né, da medula, e vão para um gânglio, e do gânglio ela passa para um órgão efetor. No simpático, ela sai da região torácico e da região lombar. Então, nós temos fibras, né, neurônios pré-ganglionares, isso aqui são gânglios, ganglionários curtos e neurônios pós-ganglionários longos. Após isso, eles entram em contato com o órgão efetor, né? Então, as diferenças anatômicas entre eles é o comprimento
né? O comprimento do neurônio pré e pós-sináptico é diferente no simpático e no parasimpático, e a origem dele, os dois se originam no sistema nervoso central, só que de regiões diferentes do sistema nervoso central, ok? Então, a gente viu que no parasimpático, no gânglio, ele libera acetilcolina. E a gente está vendo aqui agora que no simpático, também no gânglio, eu tenho a liberação de acetilcolina. Então, professora, quer dizer que a acetilcolina ela é liberada tanto no sistema nervoso simpático como no parasimpático? Sim. Quando a gente está falando ainda dos neurônios pré-ganglionares, a liberação da acetilcolina no gânglio, certo? Então, ali sim, é a acetilcolina para os dois sistemas. Mas a senhora falou que tem uma diferença entre o simpático e o parasimpático. Sim, quem viu a aula de parasimpático já sabe a diferença, mas a diferença é que nós temos sim na liberação com o órgão efetor. Quando eu falo de simpático, eu tenho a liberação de noradrenalina. E no parasimpático eu tenho acetilcolina novamente. Isso vai divergir, vai diferenciar a ação final, certo? O que vai acontecer no órgão efetor. Então, no simpático eu tenho um neurônio pré-ganglionar curto, que libera acetilcolina aqui no gânglio. Essa acetilcolina vai se propagar, né, vai gerar um impulso, vai propagar pelo neurônio pós-ganglionar e vai permitir a liberação de noradrenalina no órgão efetor. Aí a gente tem que voltar para um assunto, né? Aqui no gânglio é liberado a acetilcolina. Aqui no gânglio é liberado a acetilcolina. Então, o receptor para essa acetilcolina são os receptores nicotínicos, o mesmo receptor do sistema nervoso autônomo parasimpático. Aqui no órgão efetor, eu vou liberar noradrenalina. Então, aqui eu tenho receptores adrenérgicos, ok? Então, só para lembrar que o sistema nervoso simpático é conhecido como sistema adrenérgico. É um sistema catabólico. Catabolismo quer dizer quebra. Ele é um sistema catabólico porque ele diminui as macromoléculas, né? Ele quebra macromoléculas, ele precisa de liberar energia no nosso corpo. É um sistema de desgaste. É chamado um sistema de luta ou fuga, né? Uma resposta que vai gerar uma resposta sistêmica com aumento de fluxo sanguíneo para os tecidos. Então, mais uma vez, professor, então quer dizer que eu tenho um sistema simpático e parasimpático com efeitos antagônicos? Eles têm efeitos antagônicos, sim. Isso não quer dizer que quando o simpático age, o parasimpático vai lá e inibe aquela ação. Não, eles mantêm o equilíbrio, né? A maioria deles está no mesmo órgão efetor, e quando é que eu vou ter uma excitação desse órgão e quando é que eu vou ter um relaxamento desse órgão? Vai depender do que o seu organismo está precisando naquele momento, né? Do estímulo inicial lá no sistema nervoso central para mandar, então, a mensagem correta para o seu órgão. Então, eles tentam manter o equilíbrio do nosso corpo, ok? Lembrando ainda que na divisão simpática, nós temos aí a acetilcolina sendo liberada também no gânglio, né? E a noradrenalina sendo liberada aí no receptor. Nós temos uma diferença no sistema simpático, porque nós temos aí também a noradrenalina, né? Ou a adrenalina, o hormônio adrenalina, sendo liberado no sistema somático. A gente viu que o somático é uma das divisões do sistema eferente. Então, nós temos o sistema somático. O que é esse sistema somático? É a liberação da adrenalina via liberação de acetilcolina, tá aqui a acetilcolina, diretamente na nossa medula, na nossa glândula suprarrenal, ok? Então, o que acontece?
Sistema somático, eu tenho um único neurônio pré-sináptico, um único neurônio longo, que libera acetilcolina, e essa acetilcolina proporciona a liberação de adrenalina na glândula suprarrenal, certo? Então, a gente tem aí o sistema somático com essa pequena divisão. Agora, a gente vai partir para a parte onde eu vou falar dos neurotransmissores, acetilcolina e noradrenalina e seus respectivos receptores. Vamos ver, inicialmente, como é que eu sintetizo, como é que a gente armazena, como é que a gente libera e degrada noradrenalina. Da onde vem a noradrenalina? E depois a gente vai ver a sinapse adrenérgica, ok? E os receptores adrenérgicos. Então, a noradrenalina, ela é formada a partir da L-tirosina. A L-tirosina, ela entra através de um carregador, de um transportador no nosso neurônio. Ela ela sofre a ação, na verdade, da tirosina hidroxilase e origina a dopa. A dopa sofre a ação da dopa descarboxilase e origina a dopamina. A dopamina, por sua vez, sofre a ação da dopamina beta-hidroxilase, que origina a noradrenalina. A noradrenalina vai ser aquela que vai ser liberada na fenda sináptica, porque eu estou falando de neurônios noradrenérgicos. Professora, eu já ouvi falar de dopa, já ouvi falar de dopamina. Beleza, existem neurônios dopaminérgicos. Neurônios dopaminérgicos. Qual a diferença do neurônio dopaminérgico do neurônio noradrenérgico? O neurônio dopaminérgico, ele não tem essa enzima, a dopamina beta-hidroxilase, porque toda a dopamina que é produzida vai ser armazenada em vesícula. Temos aqui um transportador VMAT que leva essa dopamina para dentro dessa vesícula e ela fica armazenada, até que um potencial de ação consiga passar nessa célula, ocorra uma despolarização, uma entrada de cálcio, uma migração dessa vesícula para a membrana desse neurônio e uma exocitose dessa dopamina. Nesse caso, nós estamos falando de um neurônio noradrenérgico. Então, é a noradrenalina que fica armazenada na vesícula. Então, na verdade, ela não sai daqui da vesícula, né? Essa noradrenalina, para ela ser liberada, eu preciso que um potencial de ação passe, que ocorra que passe o potencial de ação, que abra os canais de cálcio, então esse cálcio vai fazer com que essa vesícula se funda na membrana e essa noradrenalina seja liberada, ok? Uma vez liberada a noradrenalina, né, passou o potencial de ação, ocorre uma despolarização, né, da membrana, canal de cálcio abre, entra cálcio voltagem, o cálcio entra no neurônio, o aumento dessa concentração de cálcio faz com que essas vesículas com noradrenalina se fundam na membrana e liberem a noradrenalina. Uma vez a noradrenalina estando na fenda sináptica, ela vai interagir com receptores adrenérgicos. Quem são os receptores adrenérgicos? Nós temos os receptores alfa e beta adrenérgicos, certo? Alfa 1 e alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3 adrenérgicos. Esses receptores adrenérgicos, eles estão tanto no órgão, né, pós-sináptico, como eles podem estar na membrana do neurônio pré-sináptico também, ok? Então, o beta-adrenérgico, por exemplo, especificamente, vai estar aqui no coração. No coração eu tenho beta 1. Eu tenho ainda alfa-adrenérgico, né? Então, a gente tem alfa
adrenérgicos nas artérias, no músculo liso, e eu também tenho alfa-adrenérgico na membrana pré-sináptica. Então, a noradrenalina foi liberada, né? Eu tenho receptores pré-sinápticos alfa-2, onde essa noradrenalina pode interagir, e essa interação da noradrenalina com os receptores alfa-2 permite a essa célula, né, a esse neurônio, que ele traga um feedback negativo, né? É uma regulação, a gente chama de down regulation, onde esse sinal de que a noradrenalina está interagindo com o receptor pré-sináptico, ele emite um sinal para essa célula, esse neurônio pré-sináptico, de que não há necessidade de ficar liberando mais noradrenalina. Então, esse receptor alfa-2 é um receptor inibitório da liberação de mais noradrenalina. Então, a noradrenalina, uma vez aqui livre na membrana, livre na fenda sináptica, desculpa aí pela falta de memória, livre aqui na fenda sináptica, ela pode ser resultado ainda, né, interagir com uma enzima que a gente chama de catecol-O-metiltransferase, a CONT. Né? Então, ela pode aí ser degradada pela CONT. A CONT está no tecido pós-sináptico. E, além disso, ela pode ser degradada pela MAO, que é a monoamino-oxidase, que é uma enzima que degrada a noradrenalina dentro do receptor, do neurônio pré-sináptico. Então, professora, quer dizer que para a noradrenalina eu tenho duas enzimas que são capazes de degradá-la. Sim, a gente tem uma enzima que é capaz de degradá-la dentro do neurônio. Então, você produziu muita noradrenalina, ela vai sendo armazenada e o que tiver de noradrenalina que não está na vesícula vai ser degradado pela MAO. Essa noradrenalina é liberada e agora ela vai interagir com receptores no tecido pós-sináptico. Se por um acaso o que não interagiu com receptores, sofre a ação da CONT, catecol-O-metiltransferase, que vai então degradar essa noradrenalina. Então a gente tem duas formas de degradar a noradrenalina, tanto dentro do neurônio como no tecido pós-sináptico. Né? Além disso, essa noradrenalina interage com receptores pré-sinápticos e pós-sinápticos. O pré-sináptico, alfa-2, ele é responsável por dar um feedback negativo aqui para essa célula, dizendo que não há necessidade mais de liberação de mais noradrenalina, ok? Então, vamos entender aqui como a MAO e a CONT, elas funcionam. Então, a tirosina, ela vai entrar no nosso neurônio pré-sináptico, ela vai se transformar em DOPA, em dopamina e noradrenalina, que vai ser armazenado aí em uma vesícula. O que não é armazenado em uma vesícula sofre a ação da MAO, monoamino-oxidase, né, que vai degradar essa noradrenalina. O que não foi degradado está armazenado em vesícula e vai sair na fenda sináptica depois que o potencial de ação passar. Saiu na fenda sináptica, pode interagir com receptores pós-sinápticos ou até mesmo com receptores pré-sinápticos. A gente viu alfa-2. Uma vez aqui na fenda sináptica, ela pode sofrer a ação da CONT. Então, a CONT, catecol-O-metiltransferase, degrada a noradrenalina na fenda sináptica, porque a CONT está no tecido pós-sináptico. Né? Além disso tudo, noradrenalina pode ser interagir com receptores alfa-2, né, que vai dar esse feedback negativo. Ela pode ainda ser captada por um transportador, que nós chamamos de NET. Ele recapta essa noradrenalina, é transportador de noradrenalina, norepinefrina. Transporta essa noradrenalina para dentro do neurônio pré-sináptico também. Por que, professora, que existe tantos controles?
Exatamente, o nome é controle. São controles para o excesso de noradrenalina que está sendo liberado, né? Tem um controle para que não haja um excesso dentro do neurônio, tem um controle para que não haja um excesso na membrana da célula pós-sináptica, tem um controle para que não haja um excesso na fenda pós-sináptica. Então, eu tenho a MAL dentro do neurônio pré-sináptico, a gente tem a CONT na membrana do neurônio pós-sináptico ou do tecido pós-sináptico. Eu tenho na fenda, ele pode ser captado pelo NET, transportador, e volta para o pré-sináptico. Pode ainda interagir com receptores alfa-2, dizendo que não há necessidade de liberar mais noradrenalina, porque já tem muito na fenda sináptica, ok? Então, esses são os controles da degradação de noradrenalina. Aí nós temos os receptores adrenérgicos. Quem são os receptores adrenérgicos? Como eu falei para vocês, tem o alfa-1 e o alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Gente, receptores adrenérgicos são receptores metabotrópicos. Professora, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar de receptores metabotrópicos. Receptores metabotrópicos são aqueles receptores acoplados à proteína G. Sugiro você que, se você não sabe como funciona, dá um pause, vai lá no vídeo de proteína G, porque é extremamente importante você entender o funcionamento dos receptores metabotrópicos, ok? Então, receptores metabotrópicos, nós temos alfa-1, alfa-2, beta-1, 2 e 3. O alfa-2 a gente já falou, ele é inibitório, ele está na membrana do neurônio pré-sináptico. Então, ele está associado a uma proteína G inibitória. Proteína G inibitória, a gente também já viu algumas vezes, ela inibe a adenilato ciclase. Se ela inibe a adenilato ciclase, ela diminui AMP cíclico, diminui proteína quinase A, diminui a liberação, a abertura dos canais de cálcio para diminuir as concentrações de cálcio. Logo, aumenta a condutância de potássio. Ela tem um efeito inibitório. A alfa-1, ela está ligada à proteína GQ, a mesma proteína que está ligada lá aos receptores muscarínicos. Lembram do sistema colinérgico? GQ, ela ativa fosfolipase C. Fosfolipase C é o efetor da proteína GQ. Então, proteína GQ, quando ativada, ela ativa fosfolipase C. Fosfolipase C aumenta IP3, inositol trifosfato, aumenta DAG, diacilglicerol, e aumenta cálcio. Ela tem um caráter excitatório, ok? Os receptores beta-1, beta-2 e beta-3, eles são associados à proteína GS, que também é estimulatória. Qual a diferença da proteína GS para a proteína GQ, que também é estimulatória? A diferença é o efetor. O efetor da GS é o mesmo efetor da GI, é o adenilato ciclase. Então, enquanto o alfa-2 inibe a adenilato ciclase, o beta-1, 2 e 3 estimula a adenilato ciclase, ok? Então, ele aumenta a AMP cíclico, aumenta a proteína quinase A, aumenta cálcio. Ele é excitatório, ok? Aí, a gente teve agora uma visão geral, né, dos receptores. Então, só lembrando que nós temos 5 tipos de receptores adrenérgicos, 2 alfas e 3 betas. Dos alfas, eu tenho um inibitório, que é o alfa-2. Ele é inibitório por inibir a adenilato ciclase. E eu tenho um excitatório, que é o alfa-1, que ele está associado à proteína GQ. Então, ele ativa fosfolipase C. Os betas, todos eles, agem na adenilato ciclase. Eles são associados à proteína GS, estimulatória. Então, eles aumentam aí a AMP cíclica, proteína quinase A e cálcio, ok? Aí, a gente vem aqui para
ver mais detalhadamente onde estão esses receptores. A gente já viu que eles são metalotrópicos, quais são inibitórios, quais são excitatórios, e a gente já viu a quais proteínas G eles estão acoplados. Agora a gente vai ver aonde a gente encontra esses receptores. Desculpa. Os receptores alfa 1, a gente vai sempre encontrar em vasos sanguíneos, brônquios, útero, bexiga, íris e no trato gastrointestinal. Se você parar para observar, são praticamente os mesmos locais que a gente encontra o beta 2, vasos, brônquios, trato gastrointestinal, útero, bexiga, vias seminais e ciliar. Aí você vai dizer assim, professora, então tá fácil. Se um estimula... Não, professora, não tá fácil. Os dois estimulam, os dois estão no mesmo lugar. Como é que isso acontece? Calma, tá? Calma, que a gente vai ver que tem uma diferença na ação desses dois receptores, ok? Mas a gente viu que a gente tem o alfa 2 sempre numa mesma posição. Eles são pré-sinápticos. Eles vão estar sempre na membrana do neurônio pré-sináptico noradrenérgico, ok? O beta 1, ele está presente em maior densidade no coração. Ele é estimulador do coração. Então, ele aumenta débito cardíaco, ele aumenta força de contração. E o beta 3, ele está no tecido adiposo e ele estimula lipólise. O que é lipólise, professor? Lipólise é a quebra de lipídios. Por que ele estimula a lipólise? Porque a gente está falando de sistema nervoso autônomo simpático. Lembram? Situação de fuga. Quando você quer fugir, o que acontece? Você precisa correr, você precisa de energia no músculo, você precisa de glicose no seu sangue para que ela chegue rapidamente no seu músculo. Se você está fugindo, se você está correndo, você não está comendo naquela hora. Então, o que acontece? O seu organismo tem que ativar outros processos que vão fazer a liberação dessa glicose no seu sangue. Como é que faz esse processo de liberação da glicose no seu sangue? Né? Como é que ele pode fazer isso? Uma das formas é a interação da noradrenalina nos receptores beta 3 nas células adipócitas, que vai fazer com que eu quebre gordura. Quebrando gordura, que é uma forma de armazenamento de energia, eu estou liberando essa energia para o meu organismo poder utilizar naquele momento de fuga. Professor, então a gente descobriu a fórmula mágica para o emagrecimento. Se fosse, né? Se fosse verdade, seria só adrenalina, coloca a adrenalina aí no tecido adiposo e vamos causar lipólise. Funciona. O problema é que a adrenalina vai interagir com vários outros locais, né? A noradrenalina. E você vai ter, antes do emagrecimento, você pode ter um ataque cardíaco fulminante, por exemplo, né? Então, não vale tão a pena. Então, lembrando, né? Alfa 1, ela tem a função de contrair vasos, brônquios, útero, bexiga e íris, exceto o trato gastrointestinal, que a função dele é relaxamento. Alfa 2, pré-sináptico. Beta 1, coração. Beta 3, lipólise, né? Tecido adiposo. Beta 2, relaxa vasos, brônquios, trato gastrointestinal. Relaxa também, professor, o trato gastrointestinal? A mesma coisa que o alfa 1? Sim, relaxa também. Sabe quem contrai? Colinérgico, ok? Então, relaxa útero, bexiga, vias seminais e ciliar, ok? Então, quem vai funcionar, né? Qual é o sistema que vai funcionar? Liberou noradrenalina, caiu ali no tecido, tem tecido que tem os dois receptores, alfa e beta, ainda tem os colinérgicos, os muscarínicos. Quem funciona? Quem vai dar resposta? A noradrenalina vai interagir com tudo, a acetilcolina também está sendo liberada, está interagindo com o muscarínico. Quem vai funcionar? Vai funcionar aqueles receptores que estão em maiores densidades. Se eles estão em maiores densidades, eles vão ter maiores interações fármaco-receptor
Logo, eles terão mais sinais nessas células, gerando um efeito, né, uma sintomatologia, um efeito farmacológico, um efeito visualizado pelo nosso corpo maior, ok? Então, quem ganha a briga? Aquele onde os receptores estão em maior densidade, ok? Não adianta eu liberar uma quantidade enorme de noradrenalina se eu não tenho receptor suficiente. E se eu estiver liberando uma quantidade menor de acetilcolina, mas eu tenho mais receptor de acetilcolina, então eu vou ter mais interação, certo? A gente tem que lembrar da farmacodinâmica, onde a teoria da ocupação de Clark, que ele diz que quanto maior o efeito vai ser maior, vai ser cada vez mais próximo do 100% se eu tiver 100% dos receptores ocupados, certo? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Então aqui eu tenho um receptor. Vamos ver como é que funciona o receptor adrenérgico, né? Então é liberada a noradrenalina, né? Receptores beta 1. Beta 1 está onde, professora? Beta 1. Beta 1 coração. Beta 1 está no coração. Ele está aqui associado a uma proteína G. Né? Quando essa proteína G é ativada, beta 1, proteína G estimulatória, né? Proteína GS, elástico com adenilato ciclase. Então, eu vou ativar essa proteína G, né? Quando a adrenalina se ligou aqui no receptor beta 1, eu tenho a ativação dessa proteína G que ativa a adenilato ciclase. A adenilato ciclase é o efetor. Quando ele ativa, ele aumenta o segundo mensageiro, que é o AMP cíclico. Então, você vai ficar com altos níveis de AMP cíclico dentro dessa célula. O que o AMP cíclico faz? Ele ativa a proteína quinase A. Proteína quinase A, ela é responsável por várias fosforilações, ou seja, várias ativações. Então, ela vai ativar aí canais de sódio, de cálcio, né? Vai induzir a abertura dos canais de sódio, induzir a abertura de canal de cálcio, né? Isso porque a gente está tendo um processo de despolarização. Vai estimular o fechamento do canal de potássio, vai parar de sair potássio. Isso vai fazer com que eu tenha um aumento da força e frequência cardíaca, certo? Então, professora, o que eu preciso saber de sistema nervoso dos receptores adrenérgicos? Principalmente, você tem que saber aonde eles estão, né? A localização desses receptores, as principais localizações, tá? A localização e qual proteína G ele ativa. Você sabendo qual proteína G está acoplada a esse receptor e você sabendo se ele inibe ou estimula, você sabe o final do processo, ok? Então gente, para finalizar aqui essa parte do sistema nervoso simpático, lembrando que o sistema nervoso simpático tem a liberação da adrenalina, né, na suprarrenal, né, pela suprarrenal, né? Então eu tenho uma única fita, um único neurônio que sai do sistema nervoso central e vai direto para um gânglio, onde ele vai ser estimulado, né? Vai liberar acetilcolina, vai interagir com os receptores nicotínicos e eu tenho a liberação de epinefrina pela suprarrenal, tá? É uma diferença do que acontece nos outros órgãos. A diferença de adrenalina para noradrenalina é que a adrenalina é considerada um hormônio. Ela é considerada hormônio porque ela é liberada na nossa corrente sanguínea. Então, ela cai diretamente no nosso sangue, ok? Então, aqui, simpático, né, sai da região tóraco-lombar, né, as fendas simpáticas. Temos na região ganglionar a liberação de acetilcolina interagindo com receptores nicotínicos, né? E a gente tem aí depois a liberação de noradrenalina, ok? Pós-ganglionar nos efetores. Então, a gente termina por aqui a aula de sistema nervoso adrenérgico. Sistema nervoso não deixa de ser adrenérgico, né? Mas sistema nervoso simpático. As próximas aulas nós vamos ver farmacologia colinérgica e farmacologia
adrenérgica, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a aula. Qualquer dúvida pode deixar um comentário, pode me mandar um e-mail. E eu peço para vocês para que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, por favor, para me ajudar, tá bom, gente? Então, a gente se encontra na próxima aula. Até mais!